Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai continuar conversando sobre os verbos, mas hoje a gente vai entrar mais especificamente nos tempos verbais, certo? A abordagem que a gente vai fazer aqui hoje é bem diferente do que vocês estão acostumados a ver na escola, né? Porque na escola é uma prática muito mais teórica, muito mais é, com fins avaliativos. E o que a gente vai fazer aqui é saber as funções dos tempos verbais, porque quando vocês fazem as provas aí, é isso que cai, tá? Então, atençãozinha aqui, porque parece muita coisa, mas é um exercício que a gente consegue fazer diariamente aí para trabalhar essas ideias de tempos verbais, certo? Hoje eu vou passar aqui a aula falando sobre todos os tempos do indicativo, mas eu não espero que tudo seja absorvido em uma aula, então, por favor, sempre que achar necessário, volte a esse vídeo, reveja as anotações, absorva e trabalhe mais esses conceitos que eu vou falar aqui com vocês, certo? Bom, na aula passada a gente terminou a aula passada falando sobre os modos verbais, né? E nós falamos que temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E a gente não desenvolveu muito, foi só uma introdução. Basicamente, o que é um modo verbal? A gente tem o modo e a gente tem o tempo. É assim que a gente compõe o nome de um tempo verbal. Então, por exemplo, eu falo que é o presente do indicativo. Por que presente do indicativo? Ué, presente é o tempo e o indicativo é o modo. Pretérito perfeito do indicativo. O que é isso? Pretérito perfeito é o tempo e o indicativo é o modo, tá? Mas o que é o modo, Vanessa? O modo é a intenção que eu tenho de proferir aquela frase. A gente viu na aula passada que o modo ele pode ser indicativo, que me dá uma informação de certeza. A gente até conversou sobre a questão da verdade, né? A gente tem o modo imperativo, que me dá uma informação aí de ordem, e o subjuntivo, que é incerteza, hipótese, dúvidas, certo? Então, quando eu uso o modo indicativo, não quer dizer que seja verdade, mas que eu estou passando uma informação que tem uma aparência de ser certa, de ser verdade, certo? Já quando eu coloco o subjuntivo, não. Vanessa, você pode colocar uma frase, então, para a gente conseguir entender melhor? Vou colocar. Quando eu falo assim, vai chover hoje. Quando eu digo vai chover hoje, é de fato uma descrição certa? A gente tem uma dúvida, né? Porque no futuro aí a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas quando eu falo a frase vai chover hoje, a impressão que eu tenho é uma impressão de certeza, certo? É uma impressão de verdade. Pode não ser, mas a impressão que eu tenho é essa, tranquilo? Já quando eu uso o subjuntivo, eu falo assim: caso chova, nós não vamos à praia. Quando eu falo caso chova, eu não estou colocando em xeque falando que vai chover. Não é isso. O que eu estou dizendo aí é que tem a possibilidade. Vai chover? Não sei, né? Então, a diferença entre o subjuntivo, que é esse caso chova, tá? E o indicativo, que é vai chover, é exatamente essa ideia de certeza e incerteza. Não quer dizer que seja verdade, quer dizer que a gente tem uma informação de certeza e de incerteza. Show de bola? Então, a gente tem que entender que o modo é a nossa intenção na hora de proferir aquela sentença. Então, a gente tem uma intenção de parecer certeza, uma intenção de parecer ordem, uma intenção de parecer dúvida, né? E o tempo é a marcação de quando. E é isso que a gente vai entender aqui hoje, tá? Por exemplo, quando eu falo do presente do indicativo. Quando eu falo presente do indicativo, todo mundo acha que o presente é o agora. E se você for por essa onda, você erra a questão. Porque quando eu falo sobre o agora, eu não uso o presente do indicativo. Então, quando eu falo assim, eu estudo português, esse estudo é o presente do indicativo. Ele está fazendo uma descrição desse momento? Não, né? O que ele está fazendo aí é me dar uma ideia de rotina, uma ideia de hábito. Ou então, no máximo, ele consegue me dar uma ideia aí de fato, né? É uma descrição. Eu estudo português, é um fato, ninguém tem dúvida. Já quando a gente fala eu estudo português em termos de rotina, eu tenho uma repetição aí dessa ação ao longo do tempo. Então, o presente do indicativo, ele tem essa mágica de fazer rotina
e fatos. É o que está escrito aí no quadrinho de vocês, certo? E eu estou aqui comprovando, então quem quiser aí, anote do lado para não ter dúvidas. E o futuro próximo, Vanessa? O futuro próximo, gente, a gente precisa ter um contexto, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, gente, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Esse ligo aí do meu verbo, eu estou colocando para a ideia do futuro. Eu não estou dizendo aí que eu vou ligar para você todos os dias, tá? Mas percebam que é o mesmo verbo quando eu falo assim, eu ligo para minha avó todos os dias. Quando eu falo eu ligo para minha avó, eu tenho uma ideia de repetição, mas nesse contexto eu estou colocando numa ideia de futuro próximo. Perceba que é o mesmo verbo. Isso indica que é o mesmo tempo verbal, mas dependendo do contexto ele tem funções diferentes. Por isso eu coloquei o presente do indicativo com essas 3 funções. Futuro próximo, quando tem um contexto que indique isso. Presente do indicativo pode ser também rotina e pode ser também uma descrição de um fato. Show de bola? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Gente, é o seguinte, quando a gente tem o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, os dois falam do passado. A gente tem que ter muito cuidado porque muitas gramáticas, muitos livros trabalham com a ideia de pretérito sobre o fim ou não de uma ação. E o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito não dizem respeito sobre o fim de uma ação. Isso vem muito do inglês, vem muito das outras línguas. Em português não quer dizer que a ação não aconteça mais. Quando eu falo assim, eu estudei português ontem, quer dizer que hoje eu não estudo português? Não quer dizer isso, né? E quando eu falo eu estudava português, quer dizer que eu hoje ainda estudo português? Também não é isso, né? Então, a diferença entre os dois não é uma relação de término da ação, tá? Então, é a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça. A relação, então, entre os dois é sobre a permanência da ação. Quando eu digo eu estudei português, que é o pretérito perfeito, quando eu digo eu estudei português, eu simplesmente pego um momento lá do passado e eu faço descrição. A única informação que eu quero dar é que essa ação aconteceu no passado, né? Eu não quero dar outras informações além disso. Olha, a ação de estudar aconteceu no passado. Pronto, eu estudei. Né? Então, você tem aí o pretérito perfeito para simplesmente descrever coisas que aconteceram no passado. Ponto final, tá? O que a gente também trabalha, perceba que é muita informação, mas vocês vão trabalhando isso com o tempo, tá? Então, esse vídeo é um vídeo que sempre tem que voltar. Então, quando a gente tem o pretérito perfeito, ele também pode funcionar dentro de uma relação verbal. Vanessa, o que é uma relação verbal? É quando a gente tem 2 verbos e os 2 verbos eles estão no passado. E mais do que eles estão no passado, em algum momento aí da linha do tempo, eles aconteceram de forma simultânea. Um teve duração maior, outro teve duração menor, um teve mesma duração, o que quer que seja. Eles foram, em algum período temporal, uma relação simultânea. Então, ao mesmo tempo, aconteceram aquelas 2 ações. Quando a gente tem isso, a gente precisa avaliar a relação entre a duração desses verbos. Vamos lá. Vamos imaginar aqui comigo. Vamos imaginar que Vanessa não, vou colocar José. José estudava, tá? Então, a ação de José é a ação de estudar. Então, José começou a estudar às 3 horas da tarde e José terminou de estudar às 5 horas da tarde, tá bom? E aí, nesse meio tempo aí, a tia de José ligou, certo? Então, vamos lá. José estudou por um longo período de tempo e a tia de José ligar configurou um momento menor em relação ao estudo do José. Então, você tem uma ideia aí de interrupção. Quando isso acontece, a gente olha a relação do verbo. O que dura mais, o que dura menos. A ação do José estudar tem uma duração superior do que a ação da tia de José ligar. Vocês concordam comigo? Se ele tem uma duração superior, gente, a gente vai trabalhar com o pretérito imperfeito. É isso que está no caderninho de vocês aí. Então, quando eu tenho uma relação verbal
do pretérito imperfeito, eu tenho uma duração maior. O que isso significa? Significa que quando eu digo José estudava, esse estudava, ele está no pretérito imperfeito. Vanessa, por que está no pretérito imperfeito? Porque ele configura a duração maior, certo? Já lá quando eu falo quando a tia ligou, esse ligou é a duração menor dessa relação verbal. Então, isso configura um pretérito perfeito. Por isso que na frase José estudava quando a tia ligou, a gente tem uma relação de interrupção, porque no nosso inconsciente a gente já entende, estudava duração maior, tia ligar duração menor, interrupção, porque nós temos uma relação verbal, tá? Aí você pode me dizer, Vanessa, mas eu não falo assim. Eu falo, José estava estudando. Gente, sim, quando a gente tem essa relação verbal aí no pretérito imperfeito, para falar a duração maior, a gente tem esse evento da locução verbal. Já conversamos um pouquinho sobre o que é uma locução, mas eu trago aqui para vocês de novo. Locução é quando a gente tem mais de uma palavra exercendo a função de uma só. É o caso que a gente tem aí, né? Então, José estava estudando. Sobre essa locução verbal, vocês têm aí na parte de locuções, tá? Mas eu já estou adiantando essa informação. Quando tenho José estava estudando, nós temos aí duas palavras de desempenhar a função de uma só. Qual é a função? Estudava. É dizer que é uma duração maior. Então, é uma informação só. A gente não tem ação de estar e ação de estudar. Não, é a ação de estava estudando junto, certo? Então, essa locução verbal, ela acontece também. Por isso, a gente diz, José estava estudando quando sua tia ligou, certo? Então, pretérito perfeito está tranquilo. A gente tem uma informação pontual do passado, né? Ou então, a gente tem aí na relação verbal, ou seja, na presença aí de, em algum momento, ser simultâneas duas ações do passado ao mesmo tempo, uma ideia de interrupção, a gente vai ter aí a duração menor sendo voltada para o pretérito perfeito, tá? Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito tem a relação verbal com a duração maior, que a gente acabou de falar, mas temos outras informações também. E essas outras informações, a locução verbal já não serve, tá? Essa locução verbal do pretérito imperfeito só serve para essa relação verbal. Show? Então, o pretérito imperfeito ele também pode ser uma rotina do passado. Então, quando eu falo assim, eu acordava todos os dias às 7. Pronto. Eu acordava todos os dias às 7. Eu não falo só de um dia. Se eu falasse, eu acordei às 7. Acordei às 7 é só uma informação pontual do passado, pretérito perfeito. Quando eu digo eu acordava, eu tenho uma permanência, eu tenho uma repetição dessas ações no passado em relação ao tempo, né? Então, isso a gente vai chamar de rotina, de hábito do passado, certo? Ah, isso ainda acontece? Bom, não sei, né? Então, o pretérito ele não me traz informação de duração da ação para o presente ou não, certo? O pretérito imperfeito, ele também serve para, na nossa oralidade, a gente expressar desejos e fazer pedidos. Como assim? A gente fala, eu queria tomar um sorvete. Esse queria é para falar do meu desejo, né? Ou então eu falo, mãe, podia pegar para mim, por favor, um copo d'água? Esse podia é para fazer um pedido. Então, a gente também consegue fazer pedidos e expressar desejos de forma mais delicada através do pretérito imperfeito, tá? E os casos obrigatórios. Os casos obrigatórios a gente usa porque tem que usar, ele foge um pouco dessa ideia que a gente acabou de conversar. Então, idade. Do passado eu falo, ele tinha 10 anos, né? Quando a gente fala sobre hora, eram 10 horas. Época de vida, então, quando eu era criança. Esse tipo de informação são informações que me parecem muito mais pontuais, certo? Deveriam, em termos de lógica, deveriam fazer parte do pretérito perfeito, mas eles entram aqui no pretérito imperfeito. Por quê? Porque tem que ser, né? E essa informação aqui escapa um pouco à lógica que a gente vem conversando, certo? O futuro do presente. O futuro do presente, ele é o futuro que a gente conhece. Então, a diferença é que a gente não usa tanto na oralidade, mas nós usamos sim, tá?
quando eu falo assim, eu pegarei o trem. Esse pegarei está no futuro, ele aponta para uma ação que vai acontecer depois, certo? O futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele não é futuro, ele é passado, é futuro do pretérito. Então, é uma ação que acontece depois de outra do passado, porque o futuro acontece depois, mas é em relação ao passado. Então, geralmente é quando tem duas ações e uma acontece depois. Como assim, Vanessa? Ele foi contratado pela empresa e mais tarde seria o dono, certo? Então, esse seria, a gente tem aí uma ideia de que no futuro, mais para frente, de ser contratado, em relação ao ser contratado, a ação de ser dono acontece. Show de bola? Então, a gente tem aí o futuro do pretérito. Serve para mais outras coisas? Sim, serve também quando a gente quer fazer pedidos e expressar desejos, que a gente acabou de falar ali, mas de uma forma mais formal. Como assim, Vanessa? Quando você diz, eu gostaria de viajar para a Disney. Eu gostaria de viajar para a Disney é um desejo, né? Ou então, quando alguém pergunta para você no restaurante, o que você quer comer? Aí você fala, eu gostaria de uma água e um prato de risoto, né? De um pratinho de macarrão. Então, quando você diz isso, você está sendo mais educado, mas tem a mesma função do eu queria, que a gente acabou de conversar, certo? O que muda aí é a formalidade. É a única coisa? Não, nem essas duas que a gente falou aqui nem são as mais usadas. O que a gente mais usa do futuro do pretérito é quando a gente tem uma hipótese de algo que poderia acontecer, mas ela está relacionada com uma outra ação e essa ação a gente não sabe se acontece. Então, quando eu falo assim, se eu fosse você, eu estudaria mais. Então, eu tenho aí, eu estudaria mais. Isso é uma ação que pode acontecer? Pode, é uma ação possível. Mas ela só é possível se a primeira acontece, se eu sou você. Concordam comigo? Então, o futuro do pretérito, ele é uma ação aí que fala de uma possibilidade, mas ela é dependente de outra ação. Não é uma ação que acontece de forma incondicionada. Não é isso. Ela tem uma condição. Isso só acontece se aquilo acontecer. O aquilo acontecer a gente vai conversar mais para frente, porque é o subjuntivo, tá? Mas o futuro do pretérito é isso que faz essa relação de possibilidade. A outra ação acontecendo, o futuro do pretérito se realiza, tá? Então, a gente tem essa informação aí do futuro do pretérito. Vamos conversar agora sobre algumas locuções verbais. Locuções verbais, do que são? Já falamos, né? Mais de uma palavra fazendo a função de uma só, de uma ideia só. Então, a gente tem aí o estar mais gerúndio, esse estar fica no presente do indicativo, então eu uso eu estou, tu estás, ele está, certo? E com a informação, e o gerúndio vimos na aula passada, certo? Então, a gente tira o R, acrescenta o NDO e pronto, temos o gerúndio. O que isso significa? Significa o agora, gente. Agora nós temos a informação do presente, né? Que a gente tinha falado lá atrás. Quando eu falo do presente, do indicativo, eu não faço uma descrição sobre o agora. O estar mais gerúndio faz. Então, eu pergunto, o que você está fazendo? Eu estou estudando. Quando a gente tem essas informações, a gente fala sobre o agora. Ou então, a gente pode fazer também uma comparação de rotinas do presente e do passado. Mas, de novo, a gente precisa de um contexto, tá? Não é assim do nada que o verbo me dá essa informação, não. Então, por exemplo, quando eu falo assim, antes eu fazia muitos exercícios. Hoje eu estou fazendo apenas pilates. Quando eu falo eu estou fazendo apenas pilates, eu estou comparando. Antes eu não fazia só pilates, agora eu só faço pilates. Então, nós usamos aí esse estou fazendo para fazer uma comparação entre rotinas. De novo, não é informação mais recorrente. A mais recorrente é em relação ao agora, tá? Então, quando a gente tem esse estar mais gerúndio, eu tenho uma informação de agora. Vamos lá.
Ir mais infinitivo. Esse ir pode estar tanto no presente do indicativo, eu vou, como também no futuro do presente, eu irei. Os dois têm a mesma informação. Quando eu digo eu vou estudar, eu tenho uma ação do futuro. Atenção, questão de prova. Muitas vezes eles pedem para você substituir ideias de futuro e eles colocam verbos diferentes. Então eles colocam lá futuro do presente, eu estudarei, e pedem para você marcar a alternativa que tem a mesma informação do eu estudaria. Eu estudarei. Você vai colocar o quê? Eu vou estudar. É a mesma coisa. A diferença é que o vou estudar ele é mais oral do que eu estudarei, tá? Assim como eu irei estudar, você tem a mesma informação. Eu irei estudar é uma ideia de futuro, certo? Vanessa, então para que serve, para que a gente tem tantos verbos assim? Gente, nós fizemos esses verbos, nós começamos a usar na nossa vida e a gramática só deu conta de colocar aqui para vocês estudarem, tá? Mas quem inventou essa história de ter 3 tempos verbais aí para tratar da mesma informação foi a gente. Não venha culpar o Aurélio, não. E o ir mais infinitivo quando a gente tem o pretérito imperfeito. Então, quando eu falo assim, eu ia cozinhar, mas fiquei com preguiça. Quando eu falo eu ia cozinhar, eu tinha planos de realizar essa ação, mas alguma coisa me interrompeu. Então, nós usamos aí o pretérito imperfeito nesse verbo ir. E o último que a gente tem aí é a locuçãozinha que a gente já conversou lá da duração maior, certo? Lá do pretérito imperfeito, estar mais gerúndio também, mas esse estar fica no pretérito imperfeito. Eu estava pensando, eu estava fazendo, né? Então me dá uma ideia de duração maior dentro de uma relação verbal. Simultaneidade, uma ação interrompe a outra. Certo? Então, trabalhem isso aí no dia a dia de vocês, peçam aí para alguém da sua casa te falar frases e você vai analisando essas frases em relação ao tempo verbal. Acho que vai ser um exercício bem legal para vocês praticarem isso e nunca mais errarem verbos, certo? Então, um beijo, a gente se vê na próxima aula conversando sobre os outros... Ups. A gente continua conversando na próxima aula sobre os próximos modos verbais, certo? Tchau, tchau!